Com a chegada e disseminação dos serviços de streaming no Brasil, toda e qualquer produção nova ou antiga, oriunda de qualquer parte do mundo, pode ficar à disposição dos brasileiros com um simples toque de um botão. Se antes ficávamos dependentes da programação da TV aberta e fechada, agora temos um controle quase total do que vamos assistir, quando e onde. Não há muito tempo atrás, quando nomes como Netflix, Amazon Prime e Crunchyroll não faziam parte do vocabulário nacional, as coisas eram bem diferentes. E quando se fala dos populares animes, essa diferença de geração se torna ainda mais evidente. Com sua era de ouro iniciada nos anos 80 e 90, graças a canais como Rede Manchete, SBT e Bandeirantes, os brasileiros tiveram seus primeiros contatos com o mundo da animação japonesa, com alguns de seus títulos se tornando febres no país, como Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Pokémon e tantos outros. No entanto, os fãs ainda estavam à mercê da escolha das redes de televisão sobre quais títulos seriam transmitidos, o que tornava a concorrência ainda mais acirrada e muitos títulos bons ficarem apenas em seu país de origem, ou ainda terem transmissões modestas e restritas, diminuindo assim o seu alcance com o público. Pensando nisso, foram listados 7 animes desconhecidos que, ainda assim, conseguiram espaço nas grades das TVs brasileiras e conquistaram um público cativo, apesar de diminuto, que lembra com saudosismo dessas animações que não conquistaram o mesmo estrelato de outros titãs do ramo. Para essa lista, serão considerados tanto animes seriados lançados para a TV, quanto OVAs e longa-metragens animados, tanto na TV aberta quanto nos canais fechados, como Cartoon Network e o falecido canal Animax. O estúdio Tatsunoko pode não ser tão popular no Brasil, com nomes tal qual Madhouse Studio Ghibli ou Toei Animation, mas certamente é uma das principais empresas a produzirem grandes clássicos da animação japonesa, sendo alguns deles o saudoso Shurato e o menos conhecido, mas igualmente aclamado, Kurenai Sashiro, no Brasil traduzido como O Judoka. Com uma trama básica, mas eficiente, temos a jornada de vingança de Kurenai Sashiro, um artista marcial que está em busca do assassino de seu pai, tendo como única pista um olho de vidro no local do crime. Com a ajuda de um garoto órfão chamado Kenbo e seu cão de estimação Bulk, Sashiro segue seu caminho ao longo de 26 episódios que chegaram ao Brasil inicialmente pela TV Tupi, mas conseguindo maior notoriedade após a sua estreia no SBT e posteriormente ganhando o lançamento completo em home video. Um clássico da animação japonesa, que, apesar de pouco conhecido, conseguiu um espaço no coração de muitos brasileiros. O anime original de O Oitavo Homem foi lançado no início da década de 60 e até conseguiu um espaço na transmissão da TV brasileira. No entanto, a mesma se mostra datada para os padrões atuais e tem no OVA de 4 episódios, lançado em 93, uma versão mais atualizada e recomendável da obra de Kazumasa Hirai. Servindo como uma mescla de remake e sequência do anime original, Eight Men After, no Brasil conhecido como O Oitavo Homem, Policial do Futuro, temos um novo protagonista tendo sua mente transplantada para um corpo ciborgue, com a missão de enfrentar a criminalidade, em especial os homens que o assassinaram. Qualquer semelhança com o clássico Robocop não é mera coincidência, e embora nenhum dos dois afirme ter tomado a obra como inspiração, é inegável que O Oitavo Homem inspirou a história de Alex Murphy. Ironicamente, a versão em OVA dos anos 90 pega elementos do Policial do Futuro dos cinemas, adicionando ainda mais violência nas cenas de ação do que na versão original, com direito a sangue e mutilações, tal como o filme de Paul Verhoeven. O OVA foi transmitido na Globo em formato editado para parecer um longa-metragem, que também teve seu lançamento em home video. Originalmente criado no formato kamishibai, que seria uma forma de teatro de papel japonês, o Ogonbachi foi um personagem que serviu de inspiração para o que conhecemos como super-heróis, e se tornou extremamente popular, sobretudo ao receber a versão em mangá por ninguém menos que Osamu Tezuka, o criador de Astro Boy, e a versão em anime, que foi transmitida no Brasil pela TV Tupi e Record. Vindo do reino de Atlântida, Fantomas, como ficou conhecido no Brasil, é convocado para salvar a humanidade de ameaças que colocam em risco a paz e a liberdade. Com 52 episódios, o anime conseguiu certa popularidade e ganhou recentemente um lançamento completo em home video para ajudar as novas gerações a entenderem as tais origens dos tão adorados super-heróis. Trilogia SK. Os jogos de luta se tornaram a febre de hoje em dia graças ao lançamento do eterno Street Fighter 2 em 1991, que revolucionou o mundo dos videogames para sempre. Rendeu além de sequências, séries derivadas e adaptações para o cinema, versões em animes, tanto em longa-metragens quanto em formato seriado, com esse tendo conquistado bastante popularidade em nosso país com o já clássico Street Fighter 2 Victory. No entanto, a concorrente da Capcom, a SNK, também conquistou notoriedade no ramo dos jogos de luta, sobretudo com a longeva saga The King of Fighters. Talvez por isso e pela imensa popularidade da saga de Ryu e Ken, que muitos acabaram esquecendo que 3 das franquias clássicas da SNK ganharam versões animadas:
Fatal Fury, Art of Fighting e Samurai Showdown. Com as 3 sendo lançadas pela saudosa Rede Manchete, o caso de maior sucesso foi justamente Fatal Fury, que recebeu 2 OVAs adaptando os 2 primeiros jogos da franquia, além de um filme lançado nos cinemas com um novo enredo. No caso de Art of Fighting, a versão em anime é diferente do material fonte, tanto em enredo quanto em caracterização dos personagens, e não foi bem aceita, mas conseguiu espaço na grade da programação brasileira. E por último, mas não menos importante, tivemos transmitida a adaptação clássica da franquia Samurai Showdown, que apesar de também dividir opiniões, é lembrada com nostalgia pelos brasileiros. A Lenda do Demônio. Lembrado como um dos mais polêmicos animes a pisar em território nacional, Urotsuki Doji, ou como ficou conhecido no Brasil, A Lenda do Demônio, chegou na televisão pelo igualmente controverso quadro do Cine Band Privé, onde filmes como Emanuele se tornaram icônicos durante a década de 90. Devido ao seu conteúdo erótico e religioso, abordando diversos temas tabus sem qualquer limitação ou pudor, a obra de Toshio Maeda conquistou enorme repercussão pela sua ousadia em mesclar o sobrenatural e o obsceno em uma trama sobre o protagonista Jaku Amano, em busca de trazer o equilíbrio ao mundo dos homens, dos demônios e dos homem-besta. Embora mais lembrado por sua violência, sexo e nudez explícitas, A Lenda do Demônio é visto hoje como uma obra à frente do seu tempo, e do qual, por ironia do destino, chegou em terras brasileiras ainda que por meios pouco ortodoxos. Gun Frontier. Apesar do Velho Oeste ser palco de diversas obras consagradas à cultura pop, no ramo dos animes a temática ainda é pouco usada. Com um exemplo mais notório e memorável acerca disso, estaria um filme de ficção científica que mescla jazz, faroeste e ação em uma mistura revolucionária. Cowboy Bebop, de Sanshiro Watanabe. No entanto, em 2002, tivemos uma versão animada de mangá dos anos 70 do renomado mangaka Leiji Matsumoro, criador do pirata espacial, o Capitão Harlock. Gun Frontier. Curiosamente, o próprio personagem é trazido para a história um tanto aleatória do anime, que o tornam fora da lei, no Velho Oeste, acompanhado do samurai Toshiro e uma mulher misteriosa em uma terra sem lei. Mesmo com um ritmo arrastado e com uma trama sem grandes pretensões, Gun Frontier chama atenção pelo seu contexto inusitado. Personagens excêntricos e uma mescla de temas distintos como Velho Oeste e Samurai em apenas 3 episódios. Por essa razão, é uma das obras menos lembradas do falecido canal Animax, mas que por ser uma experiência diferente e breve, merece ser conferida. Full Metal Panic. Embora o título possa causar confusão, Full Metal Panic não tem relação com o já clássico Full Metal Alchemist, se tratando de uma obra que mescla ficção científica, guerra e comédia juvenil, algo que parece absurdo, mas que funcionou bem na obra de Soiji Gato. Sua sequência, mais voltada para o humor e interação entre os personagens, chamada Full Metal Panic, Fumofu, foi adaptada em versão anime, que, além de ser transmitida no Brasil, ainda ofereceu uma dublagem com nomes famosos como Wendell Bezerra, Tatiane Kepmer, Sérgio Moreno e mais. O anime conquistou um público cativo graças às interações bem-humoradas da colegial Chidori e o militar paranoico Sosuke Sagara, e a versão brasileira ajudou a apresentar a obra para mais públicos. Ainda que seja de certa forma um capítulo de transição, Fumofu também é visto como um dos arcos mais divertidos de Full Metal Panic. Dessa lista, vemos que nós, brasileiros, apesar de não termos tido total liberdade e variedade de opções de animes pela TV, ainda fomos agraciados com títulos de qualidade, diferenciados e que se tornaram cultos com o passar dos anos. Dificilmente iremos apresentar um fenômeno semelhante, ainda mais levando em conta o serviço prestado por empresas como a Netflix e a Crunchyroll para disseminar ainda mais a animação japonesa para todos os públicos. Mesmo assim, é curioso analisar como as coisas funcionam em tempos não tão remotos, e como, apesar da concorrência desleal, dos interessados das grandes redes de TV e das limitações de horário, determinados animes mais underground conseguiram encontrar um lugar ao sol em terras brasileiras.